Olá, aventureiros e aventureiras! Sejam bem-vindos ao vídeo de Magic the Gathering de hoje. Vamos falar sobre os tipos de cartas mais comuns encontrados em alguns decks. Fica por aí que logo depois da vinheta eu te conto um pouco mais. Sejam bem-vindos de volta! Então, hoje eu vou falar pra vocês sobre alguns tipos de cartas mais comuns de Magic the Gathering. Não vou falar todos, afinal se tornaria um vídeo muito extenso. Então vou falar pra vocês sobre os mais básicos, aqueles que geralmente você vai encontrar em todos os decks, pra você começar a se familiarizar com o que é cada coisa. Começando pelos terrenos. Terrenos seguem uma regra especial, antes de tudo, na qual eles podem ser jogados sem serem considerados magias. Os terrenos eles simplesmente são colocados em campo na sua fase principal. Todo turno você tem direito a colocar um terreno, a não ser que uma carta diga algo diferente. Mas esse é o básico. Todos os decks costumam utilizar terrenos de acordo com as cores que eles seguem. Então, como eu já disse, o deck vermelho geralmente utiliza montanhas, o branco planícies, mas existem diversos tipos de terrenos especiais que a gente vai cobrir em alguns outros vídeos. Mas o básico é, geralmente você pode colocar um terreno em campo por turno seu de jogo, e você pode utilizar este terreno para gerar mana. Mana será, como eu já disse, a energia utilizada para que você possa colocar cartas em campo ou utilizar outras cartas que não necessariamente vão para o campo. Terrenos são muito importantes e geralmente eles cobrem de 33% a 40% da maioria dos decks. Mas isso depende do cálculo e estratégia que o seu deck irá ter. Então, decks com custos mais altos, onde as criaturas ou feitiços custam mais alto e costumam levar o jogo para o tardio, costumam demorar no jogo, costumam utilizar mais terrenos do que aqueles decks mais agressivos, que costumam ter criaturas ou magias de pouco custo, então você pode utilizar menos terrenos. Não existe uma regra para quantos exatamente você deve usar, você vai aperfeiçoando isso com o tempo, já com o cálculo de probabilidade de quantos terrenos você irá colocar em campo à medida que as rodadas passam. Posteriormente, nós temos criaturas. Criaturas, depois de terrenos, são as cartas mais comuns de Magic, e a maioria dos baralhos irá utilizar alguma. Alguns utilizam muitas, outras muito poucas ou quase nenhuma, mas geralmente você irá encontrar criaturas jogando Magic. Então, caso você encontre uma dessas, é bom você saber algumas coisas sobre elas. Geralmente, criaturas possuem um custo, escrito em sua carta, um tipo, o seu nome, o seu poder e resistência, as suas habilidades e o flavor text, alguma pequena história sobre essa criatura. O custo irá lhe dizer o quanto de mana, ou quanto de energia gerada por aqueles terrenos, você precisa para colocá-la em campo. O nome da criatura irá te dizer, bem, o nome dela. O tipo irá te dizer se ela é apenas uma criatura, ou uma criatura artefato, ou criatura terreno, ou todos os outros tipos de criaturas que existem. Eu também vou cobrir esses tipos especiais em outros vídeos. Mas basicamente é isso. Posteriormente temos poder e resistência. Poder geralmente está relacionado a quanto dano essa criatura pode causar quando ela bloqueia, ou quando ela ataca, ou quando ela luta contra outra criatura. A resistência dela define o quanto ela resistirá até poder morrer. Toda vez que uma criatura sofre dano, a não ser que outra coisa diga algo diferente, este dano não é permanente. Ele dura até o final do turno. Se essa criatura sofrer um dano que deixe ela com 0 ou menos de resistência, ela será destruída. Caso outra fonte também leve ela a 0 ou menos de resistência, ela será removida da mesa, nem sempre necessariamente sendo destruída. Marcadores negativos de poder e resistência, por exemplo, podem fazer com que uma criatura seja removida de jogo sem que ela precise ser destruída. Criaturas, quando entram em campo, costumam ter algo sobre elas chamado de Summoning Sickness. Significa que, no turno em que elas entraram, elas não podem já atacar ou realizar habilidades escritas nela que exigem com que ela seja virada. Sendo assim, somente criaturas que possuem uma habilidade especial, chamada Ímpeto, poderão entrar em campo e executar algo em seu primeiro turno. Outras não poderão. Mas eu vou falar um pouco mais sobre essas habilidades especiais também em algum outro vídeo. Hoje é só para vocês começarem a entender o básico do que cada carta quer dizer. Posteriormente, nós temos as mágicas instantâneas. Mágicas instantâneas são cartas as quais não entram em jogo, você as utiliza direto da sua mão e após elas serem resolvidas em uma pilha de magias, elas são colocadas no cemitério. Aqui vocês vão conseguir entender melhor um pouco do jogo todo. Tirando os terrenos,
As cartas, quando são jogadas da sua mão, se tornam magias. Criaturas, feitiços, encantamentos, vários tipos de cartas, quando jogados da sua mão, antes de entrar em campo, ou seja, antes de serem resolvidos, entram em uma pilha. Essa pilha gera tempo do seu adversário responder a qualquer coisa que você esteja fazendo, caso ele possua as cartas necessárias para isso. Então, geralmente, mágicas instantâneas são as cartas mais utilizadas em pilhas, porque elas podem ser jogadas a qualquer momento, até mesmo depois de outra mágica instantânea, para anular os efeitos dela, ou depois de qualquer magia. Lembrando, criaturas, encantamentos, quando entram em campo, também são magias. Então, a mágica instantânea pode ser utilizada posterior a essas, antes que elas cheguem a entrar no campo. Já feitiços, o que eu vou falar já já, por exemplo, não podem ser utilizados em resposta a mágicas instantâneas. Então, as mágicas instantâneas geralmente oferecem uma grande versatilidade e a possibilidade de responder rápido às coisas que acontecem no campo. A magia mais famosa, ou uma das mágicas instantâneas mais famosas, por exemplo, é a de anular, de counterar, a habilidade de você fazer com que a carta do seu oponente não se resolva. O oponente colocou aquela criatura e antes que ela entre em campo, quando ela ainda está na pilha, você pode usar a sua magia de anular para anular aquela magia de criatura e fazer com que ela seja já colocada no cemitério sem chegar a entrar em campo. Outras mágicas instantâneas famosas costumam ser usadas para dar dano, responder danos em combate, ou oferecer resistência à magia, diversas habilidades que a gente vai falar em outros vídeos. Mas saibam, existe uma pilha em Magic. Toda vez que uma carta é colocada em campo, a não ser que ela seja um terreno, ela entra nessa pilha antes de efetivamente ir para o campo de batalha. Nessa pilha, ela pode ser resolvida ou não, de acordo com as mágicas que forem colocadas sobre ela na pilha. Eu vou fazer um vídeo no qual eu vou explicar melhor um pouco como essa pilha funciona, para que você consiga entender, mas, por enquanto, para entender o básico, você já sabe que mágicas instantâneas são aquelas cartas que podem ser jogadas a qualquer momento do jogo em resposta a outras coisas acontecendo. Feitiços são semelhantes a mágicas instantâneas. No entanto, eles não podem ser jogados a qualquer momento, e nem mesmo no turno do seu adversário, já as mágicas instantâneas podem. Feitiços podem ser utilizados somente durante a sua fase principal, a não ser que algo diga o contrário. E é isso, esses são os tipos mais básicos de cartas de Magic. Alguns desses tipos possuem subtipos e algumas habilidades especiais, as quais eu vou mencionar em outros vídeos para que não se torne muito confuso. Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre esse jogo hoje. Caso você tenha gostado do conteúdo, deixa aí seu comentário, seu gostei, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. A gente se vê na próxima semana, eu espero. Tenha uma ótima semana até lá, a gente se vê, valeu, até a